Sombra. Alguns professores cujo trabalho eu respeito sugerem que, mesmo após o despertar para a simplicidade de ser, alguns continuam a ter uma sombra. E então, esses professores passam a sugerir que, para aquele que despertou para a simplicidade de ser o melhor para fazer, é o que eles chamam de trabalho sombra. Eu posso retratar minhas declarações em relação a isso alguns meses ou anos a partir de agora. Mas, honestamente, eu não posso encontrar absolutamente nada deste negócio de sombra em minha própria experiência. A razão é que não consigo encontrar alguém ou alguma coisa, muito menos uma sombra. Tive conversas suficientes sobre esse assunto. Agora, no entanto, estou começando a suspeitar que aqueles que defendem o trabalho da sombra estão apontando para algo mais complexo do que a simplicidade de ser. Porque, na simplicidade de ser, há apenas isso. E apenas isto não é uma desculpa para se comportar mal ou agir mal. Pelo contrário, na minha experiência, este é um interminável e sempre presente união de tudo isso. Não há ator, não há eu separado, não há motivos para mentir, ou enganar, ou roubar, ou se comportar mal. Agora, nada disso é para dizer que o comportamento do indivíduo aparente irá necessariamente estar de acordo com as expectativas de todos, porque ele não vai. Vamos encarar. Nenhum comportamento está de acordo com as expectativas de todos. É apenas porque no aparente indivíduo que tudo vê exatamente como ele é, e não como ele imagina ser, não há tanto conflito interior que motiva muito do comportamento que normalmente vemos. E, claro, tudo isso não é verdade, porque não há nenhum indivíduo, nada mais, somente isto. A forma mais comum no qual as pessoas ficam presas sobre isto é que elas são pegas em pensamentos, como o infame, mas depois as pessoas simplesmente não vão se transformar em assassinos e ladrões e violadores de todos os tipos? O que, a meu ver, é uma completa incompreensão do que eu estou apontando. Toda a ideia de ver o que se é como é, de alguma forma resultar em um comportamento mais violento e criminoso, é ridículo. Ele pressupõe a existência de um indivíduo separado que vai atravessar alguma linha de chegada e, em seguida, obterá uma saída da cadeia, com passe livre para a vida que vai dar licença a todos os tipos de comportamentos horríveis. Mas isso não é o que eu estou apontando. Eu não estou apontando para qualquer tipo de indivíduo. Eu não estou apontando para qualquer tipo de chegada. Eu não estou apontando para nada. Existe apenas isso. E ver isso claramente não libera qualquer indivíduo. Ele fundamentalmente não muda nada. Ele simplesmente revela o que já é, como ele é, que já é o que é. E, estranhamente, a partir da minha própria experiência e observação, a visão clara tende a produzir, na verdade, menos violência em vez de mais. Ele tende a produzir maior compaixão e paz. Isso não é algo que alguém faz. Não é o resultado do trabalho de um eu. Não é por causa que exista alguém que se esforça para ser mais compassivo e pacífico. É apenas que, estranhamente, uma vez que é óbvio que não há ninguém separado disso, então o conflito interno aparente e estresse e medo não podem ser acreditados por mais tempo. Então, uma das questões clássicas, né, que surgem quando a gente está
no ensinamento, além dessa que a gente estava comentando sobre o sofrimento, é sobre o comportamento do personagem, né? Que aí se entendendo a própria liberdade e tipo assim, não existe, como não existe nada, eu posso fazer o que eu bem entender. É uma coisa que surge também, né? Aparece aqui, né, nessas historinhas de investigação nos primeiros tempos de Satsang. E isso ele coloca ali, né, como é uma grande bobagem, né? Porque a preocupação primeiro não é essa. A questão não é o comportamento de nenhuma forma. Porque se a questão for comportamento, a gente está falando de indivíduo separado. Na verdade, o entendimento desse ensinamento é que não tem indivíduo, não tem dois. Então, nós estamos falando do comportamento do quê? Da vida como um todo? E a vida como um todo produz esse ou aquele episódio acontecendo exatamente agora? Isso é de um entendimento, de uma compreensão muito profunda. Não é o raso do que eu vou fazer, né? O cara descobriu que não tem outro, vou sair matando todo mundo. Isso é muito simplista. Não tem nada a ver realmente com o ensinamento. E, ao que parece, o ensinamento, essa compreensão profunda de que realmente é assim, pelo contrário, transforma o personagem em algo muito mais compassivo. Afinal de contas, não tem outro. Estou sempre lidando comigo mesmo. Então, como não querer todo o bem para todos os seres supostos seres? Mas ali ele fala ainda com muita sabedoria, um apontar interessante. Fugiu. Mas, enfim, é que essa compreensão é como se fosse, se a gente fosse falar assim de maneira simplista, uma mudança de visão de mundo. Isso não tem como não mudar o comportamento, não é? O que faz, vejam se faz sentido aí, o que faz que esse mundo seja como é, que esse sonho seja mais para pesadelo do que para sonho, é justamente achar-se separado. Essa ideia de que você está sozinho e separado, a própria conta, traz medo. E esse medo não é ele que acaba trazendo toda a miséria humana? Veja se não é assim. Então, uma compreensão que modifique isso, como pode trazer mais mal? Só se não compreendeu. Só se quer usar o ensinamento, né, ainda em benefício dessa ilusão, né? Hoje a gente estava conversando sobre essa ignorância de si que provoca todo o sofrimento, todo o mal do suposto mundo. E uma pessoa comentou comigo uma passagem na Bíblia, Eclesiastes 1:14. Eu tive que ir lá ver porque eu achei tão perfeito. Deixa eu ver se eu tenho aqui para poder ler, para ficar mais claro.
Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Eis que debaixo do sol tudo era vaidade e aflição do espírito. Tudo movido por vaidade ou aflição do espírito. E aí ficou aqui marinando essa fala, por vaidade, como que sempre para se afirmar, não necessariamente porque se acha maior ou melhor, mas justamente porque se acha inferior e infeliz. E aí tem o tempo todo que se afirmar. Por vaidade e aflição do espírito. Porque justamente essa aflição, essa angústia, que é o que move. Enquanto eu separado. Fez muito sentido. Faz sentido olhando para a história de cada um. Não faz sentido? Esse sentimento mal disfarçado de inadequação, de insegurança, de não ser amado, essa insegurança que está lá atrás de tudo. E está atrás da ignorância que rege a maioria das relações íntimas, está também relacionado às relações entre os países, motiva as guerras. Então a pessoa diz, o que se pode fazer? Na verdade, não se pode fazer nada, senão arrumar a sua casa. Isso faz muito sentido. E aí você vê, vou chamar as autoridades, aí você vê os professores, esses grandões aí, falando isso. Nesse primeiro instante, abandone o mundo. Nem tenha essa pretensão e arrogância de salvar o mundo. Salve a si. Seja, nesse primeiro instante, extremamente egoísta. Conserte aí. E aí o mundo inteiro se conserta. A mente não consegue entender. Mas quem veio primeiro? Foi você ou foi o mundo? Diz Nisargadatta, diz aqui, agora, de si para si. Quem veio primeiro? Você ou o mundo, com todos os seus conflitos? O seu mundinho particular mesmo? Esse da sua bolha, aí enquanto pessoa, que parece que até existe. Quem veio primeiro? Você ou o seu mundinho? É para olhar agora. Não é tarefa de casa, não, porque não tem casa depois. É tarefa agora. Sabe, olha aí. Olha aí. Isso que você chama de sua vida. Com as questões, né? Agradáveis, não tão agradáveis. Que tecem o contorno disso que você chama de eu, de personagem. Ele se afirma também através dessa história. Mas olha, quem vem primeiro? Isso tudo que foi visto agora não surge, tem que surgir em algum lugar. Por não ter outra palavra, a gente diz em algum lugar. Mas surge nisso que nem tem substância. Não tem substância, mas surge nisso. Então,
o vedor e o visto ao mesmo tempo, a experiência e o experienciador ao mesmo tempo. Por que ao mesmo tempo? Sem tempo. Porque a experiência é feita de ciência. Não tem dois. Ainda quando a gente fala surge na ciência, parece que são duas coisas. E não é verdade. Surge e é feito de ciência. Então, esse mundo imaginário também é feito disso. E aí a gente vai falar sobre imanência, que é esse da intensidade da existência. Existir existência é não dois. E a transcendência, que quer dizer assim, mesmo onde não tem a experiência, isso não é para a mente. A ciência. A ciência. E aí a gente invoca aquilo que a gente consegue, né, para fazer referência, que aí é os estados, né, vigília, sonho, sono profundo. Sono profundo, que é esse silêncio onde o som é possível, que é essa espaciosidade vazia, onde todas as formas surgem e elas ainda são feitas dessa espaciosidade vazia. Não tem nada acontecendo. E isso vai entrando, não se sabe nem por onde, porque não é da cognição enquanto pensamento ou informação, mas como é a tua própria natureza, meio que vai, sabe, transpassando a ignorância. A gente fala do jeito que dá, mas você sabe do que eu estou falando, porque de um outro nível acontece a compreensão. E aí a gente só pode falar dessa forma. É como se acontecesse um desmanchar. Não tem nada novo sendo construído. É só um desmanchar da ideia. Faz sentido? Porque se não faz sentido, a hora de dizer agora. Sabe, que surge aí? Existe sempre apenas isso. E ver isto claramente não libera qualquer indivíduo. Ele fundamentalmente não muda nada. Ele simplesmente revela o que já é como ele é, que já é o que é. Não tem indivíduo. Não tem. Isso envolve, talvez. Não, isso envolve mesmo. E esse apego, ele não é do nível das narrativas. Ele é do nível dos sentimentos. Porque existe também um apego a essa história que você chama de eu. É o último apego. Sabe? Mesmo, e aí veja se tem sentido. Mesmo que ele seja bastante incômodo, tem no fundo
um apego a ele. É tudo que eu sou. Enquanto personagem, enquanto ilusão, né? É só o que você conhece. E aí, dentro disso, todas as tuas referências, sabe? Referência como personagem mesmo. Sou desse gênero, tenho esse conhecimento, essa profissão, tenho essas coisas, tenho o que nos é caro. Pai, mãe, filhos, cachorro, gato, etc. Nossos amores. Tudo isso é o combo da pessoa. E atravessar esse apego também faz parte da dissolução. Então, nada disso existe? Pergunta lá no fundo da mente. Não, nada disso existe. Mas a promessa é esse amor que desabrocha, esse amor que já é, sabe, dizer que desabrocha não está correto. Esse amor que já é, ele é de uma que não é possível a mente entender. E aí engole todos esses teus pequenos afetos. E não é preciso temer, porque sempre foi assim. Isso a gente fala para a mente. Ó mente, eles cantam nos Gitas. Ó mente, por que tu ainda tem medo? Se tu já é todo o amor. E que expressão maior pode haver de amor senão a própria definição de não dualidade, que é totalmente inclusiva, que é totalmente equânime, de um nível que nós não conseguimos entender, porque a mente é sempre comparação. É uma das suas funções. É sempre comparação. Então ela é sempre uma relação, tem sempre um outro. Mas a realidade, ela não é assim. A realidade é não dual, é totalidade, é espaciosidade sem limites. Mergulha esse personagem nessa possibilidade. Onde o amor é por tudo, não por esse ou aquele. E aí eu estou para dizer que é sim o motivo de todas as guerras, o amor por esse ou aquele. Os meus, os seus, eu, meu, motivo de todo sofrimento e miséria, dentro do sonho da humanidade.
E, estranhamente, a partir de minha própria experiência e observação, a visão clara tende a produzir, na verdade, menos violência em vez de mais. Ele tende a produzir maior compaixão e paz. E isso, preste atenção, não é algo que alguém faz. Não é porque o euzinho quer que seja diferente. Não é o resultado do trabalho de um eu. Não é por causa que exista alguém que se esforça para ser mais compassivo e pacífico. Não. É a dissolução dessa pessoinha aí. Que quer. É apenas que, estranhamente, uma vez que é óbvio que não há ninguém separado disso, então o conflito interno aparente, estresse e medo não podem ser acreditados por mais tempo. E é incrível que a descoberta dessa extraordinária vulnerabilidade possa ser a tua maior fortaleza. Sim, a própria sorte, enquanto folhas ao vento. Mas as folhas ao vento não pensam, não contam histórias. E aí eu vou dizer, mesmo com as histórias, seja folha ao vento, que não sabe do seguinte, do suspiro seguinte. E ainda assim, o reconhecimento que está absolutamente tudo perfeito. Essa é a tua natureza. Essa é a tua natureza. E aí, quando você desiste do seu pequeno bocado, o universo inteiro te preenche. É mais como acender a luz, sempre esteve lá. É uma imagem mais, que aparece mais interessante aqui. É como a luz vai se acendendo. Sempre esteve lá. Mergulha teu coração, não mais a mente. Mergulha o teu coração. Na liberdade que você já é. Mesmo com medo, mesmo com as dúvidas, mesmo com as contrações, mesmo, 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 mesmo assim. Isso também, mesmo assim. Tudo mergulhado nesse amor de infinita compassividade. E fica um pouco. Fica um pouco.
Então, meus amados, eu não estou apontando para qualquer tipo de indivíduo. Eu não estou apontando para qualquer tipo de chegada. Eu não estou apontando para nada. Existe sempre apenas isso. Abra-se ou sensibilize-se. Faz sentido, queridos, queridas? Já é tempo, aparece aqui nessa história onde a gente não tem tempo. De sair da superfície, né? De olhar isso realmente com profundidade. E aí a gente vai fazendo concessões à história. 24 horas por dia. Tudo história. Mas sempre se fala para a mente, não é? Então a gente fala 24 horas. Vê se pega de vez em quando assim. Percebe o que você está falando. Às vezes, como é uma bobagem assim, sem tamanho, que não tem nada a ver com aquilo que você já entende. Cala a boca no meio da frase. Vira as costas e não termina aquela historinha ali. Seja fiel, mais fiel a isso que vai se assentando aí, e menos as convenções e a necessidade de a afirmação, as vaidades e as aflições de espírito. Mais fiel à verdade que é antes. É antes da história. Olha, que isso é a tua vida, é a investigação que, sabe, não dá isso para a mente, mas só consegue acontecer aí. Você já percebeu que o universo inteiro acontece para você? Que você é o personagem principal de tudo que está acontecendo? Dê-se conta. Então, faz o que tem que fazer. Deixa isso realmente ditar a tua vida. Ditar as relações do personagem. Não estou falando nisso para mudar de comportamento, não é nada disso. Satsang não é terapia.
Não, estou falando de investigação profunda ali no mercado, como eles dizem, dentro do mercado. É ali que a gente realmente vê o quanto os padrões ainda continuam rodando. Não é para qualificar bom ou ruim, é só para observar como, cara, às vezes não tem sentido nenhum com o que é, com isso, com essa compreensão, não tem sentido. Nem é para levar tão a sério assim. E aí se chama todos os mestres para te ajudar se for preciso. Ou todos os instrumentos que tantas vezes a gente fala, né? Que são preciosos, assim, para a gente fazer investigação. Pensem aí com vocês, deve ter uns 10 diferentes para a gente fazer. NetNet, investigação no eu, a verificação da não existência de tempo, espaço, etc, etc. Tudo facilmente verificável na tua experiência. Surge alguma coisa aí? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, Prakash, querido. Prakash. Então, Diga. estava escutando e me veio umas frases aqui que eu escrevi. Sim. Vou ler para não esquecer. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Uma delas é assim: o eu é um espelho onde a consciência se reconhece como existência. Ao quebrar o espelho, a consciência permanece e o eu desvanece. Não sei como é que ficou para vocês. Como é que ficou para você? O eu é um espelho onde a consciência se reconhece como existência. Como que eu posso explicar? A consciência está aí, independente de qualquer experiência, ou mesmo independente do próprio eu, como sentido de existência, ela está aí. Né? Eu apareço nela, eu desapareço nela, independente desses movimentos dentro dela mesma, ela está aí, impermanente. Então, a metáfora foi essa, né? Do eu ser um espelho onde a consciência se reconhece como existência. Necessariamente a consciência não precisa, né, disso para que ela seja infinita e sem tempo. Mas o aparecimento do eu é justamente o reconhecimento
das experiências que surgem nele mesmo. Porém, ao quebrar o espelho, ou seja, a partir da dissolução do eu, a consciência, ela permanece incólume, sem, né, Uhum. hierarquizar, enquanto que o eu se desvanece. O que é real, né? A segunda frase, agora que surgiu, a experiência é quase simultânea à ciência. A impressão que dá é essa, quando a gente está como testemunha das experiências, é na verticalidade. E se não se tiver consciente da própria consciência, aparentemente a experiência pula na frente, mas na verdade ela só existe porque tem a consciência como fundo, né? Então a experiência é quase simultânea à ciência. Ciência como, né, senso de existência. Ciência de si mesmo, da sua própria Sim. existência. Então, a experiência é quase simultânea à ciência. A experiência só tem existência através da ciência. Porque se não tem ciência das experiências, ela não existe. Mas você sabe Aí, que essa é uma forma didática da gente falar, né? Mas não tem dois, então não tem experiência e ciência. Não é, sim, não é o que acontece agora ou aí, é simultâneo. E a gente só usa a linguagem assim, porque não tem de outro jeito, né? sim, Mas exatamente. é isso o significado de não dualidade. Então a gente fala, né, a testemunha, que a gente faz primeiro essa separação, é didático no ensinamento, mas essa não é a experiência. Experiência é simultâneo, não tem o visto e o vedor, quer dizer, a testemunha e a experiência. Pro eu, quando, pro eu, quando é, ele é reconhecido, parece ter um delay. Até parece, né? Parece ter um delay. Então, assim, como ferramenta de reconhecimento, eu acho interessante. Mas, Sim, mas à medida que você vai aprofundando, você vai vendo que é exatamente isso. Até parece que é assim. Então, num primeiro momento, é como que, sabe, você está muito embolado, aí você faz uma distância assim, mas isso não isso, é real. Na verdade, é sim, instantâneo assim. aí tudo é Só tem ciência. isso, não tem isso e aquilo. Ciência e experiência, não. A experiência é viva. E aí eu gosto muito de usar a metáfora do sonho, porque aí a gente tem meio que uma ideia do que é isso que eu estou falando. Quando você está sonhando e você não é um personagem do sonho, aí você se pergunta assim, quem que está vendo o sonho? É o próprio sonho. O sonho é vivo. Vocês já tiveram esse insight? O sonho assiste o sonho. Isso aqui não é diferente. A experiência é a vida, é viva. A própria experiência, e aí total. Ah, tem esse testemunha e o negócio. Não, então é uma coisa só. A experiência de ter uma testemunha e uma experiência. Percebe isso? Isso é para perceber aí, fazendo a investigação, que nunca tem dois. Nunca tem dois. Aí começa, parece, surgir uma coisa de um formato diferente. E você percebe que os estados estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é da mente, mas parece uma experiência. E aí, essa espaciosidade
silenciosidade do sono profundo e o sonho acontecendo nesse universo mental e a vigília, que é um outro nível de sonho também. Um combo. Vê se não é assim. E aí, formas muito variadas de se falar da mesma coisa, como você falou, de uma forma poética. O eu é uma projeção da consciência, como um espelho. Nesse espelho, ele capta, né? Ele é pequenininho, mas aí todo aquele cenário aparece lá dentro, como se estivesse lá, né? Tipo assim, retrovisor de carro. Então, um mundo enorme, imenso lá dentro. Mas ele é todo pequenininho, e ele é pequenininho. É uma metáfora. Como se o eu pequenininho conseguisse capturar. Ele é só uma miragem. E aí, quando ele se dissolve, surge, né, o que sempre esteve lá, o que é real. Mais ou menos por aí, Prakash. Nesse nível de compreensão, Badra, aí, aqui, tudo se torna real. Sim. Só tem real, só tem o real. Isso. Isso mesmo. Porque se a gente sair dessa forma didática, né, como eu escrevi ali, e para esse nível que você está trazendo, aí Sim. tudo é real. Tudo é real. Tudo é real. Ilusão. Não tem ilusão. Tudo é real, Só tem isso. Essa realidade, só isso, só tem isso. Nunca houve, não tem liberação. E não dizem assim? Não tem liberação, porque nunca houve escravidão. Uhum. Muito bom.